Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje falamos sobre briófitas. Briófitas são os primeiros grupos dos vegetais, tá? Eles são os menos desenvolvidos, são pequenininhos, não possuem vasos condutores, por isso são chamados de avasculares, porque não possuem vasos condutores, tá? Avasculares, não possuem vasos condutores. Só vivem em ambientes úmidos, sombreados, precisa da água para sua reprodução. E um exemplo são os musgos, aqueles vegetais pequenininhos que geralmente colocam como enfeites, tá? Eles são divididos, aqui, ó, exemplo dos musgos, ó, vou colocar aqui, depois tem um exemplo lá melhor para falar sobre a divisão. Aqui são os musgos, ó, tá? Ali, ó. Geralmente coloca em vasos, né? Aqui são as hepáticas, tá? Olha lá, coloca em vasos para fazer a sua decoração, tá? Como que eles são divididos? Ó, vamos na foto aqui que é melhor, tá? Eles são divididos em, primeiro, a parte gametófita, ó, gametófita, esporófita. A gametófita é a parte que vai ficar sempre vai ficar. Gametófita sempre vai ficar, tá? Para sempre, até o vegetal morrer. A parte esporófita ou esporófito, essa parte ele some, só aparece na época da reprodução. Então aqui onde que eu tenho aqui o pé, a seta ou haste e a cápsula, só aparece na época da reprodução. Então esporófito só na parte da reprodução. Então ele não fica todo tempo no vegetal. Já a parte do gametófito sempre vai ficar no vegetal. E ele é dividido em três partes. Rizoide, como se fosse raízes, né? Então eu coloquei rizoide porque não tem estrutura igual a raiz. É chamado de rizoide. Toda parte que segura, chamado de caloide, né? Como se fosse o caule. E as folhinhas, que é chamado de filóides. Essa aqui é a estrutura de uma briófita, exemplo de um musgo, tá? Como eles são pequenos, eles não têm vasos condutores, tá? Eles não têm vasos condutores igual as outras plantas, por isso que eles crescem pouco. O processo de distribuição de substância é um processo chamado de difusão. O que é esse processo de difusão? Esse processo é onde que, vamos supor, ele pegou um pouquinho de água, vai passando célula por célula, célula por célula. Então é um processo mais demorado, então por isso que ele limita o tamanho da espécie. Se fosse por vasos condutores, aí era rapidão, por isso que as outras vegetais crescem bastante, tá? Essa é uma característica. Como que acontece a reprodução? Tem duas formas, tanto assexuada e sexuada. Assexuada por fragmento. Então se você tem um musgo, arrancou um pedaço e colocar, ele vai brotar novamente. Isso é por fragmentação. Beleza? E a sexuada, ele sempre vai precisar da água para a liberação dos gametas. Então vamos lá no esqueminha que é melhor para representar, tá? Então aqui está o esquema. Eu tenho dois indivíduos, sexuada, tem que ter o macho e a fêmea. O macho vai liberar o anterozoide, tá? Que é como se fosse o espermatozoide. E a fêmea tem a osfera, como fosse o óvulo. Esse gameta, com a presença da água, por isso que precisa da água, é importante, porque ele só vai se locomover para a parte feminina através da água. Então, de chuva, ambientes úmidos, por isso que ele fica em ambientes úmidos. E aí esse gameta vai fazer a fecundação do feminino. Chegando aqui no número 2, ocorre a fecundação. O gametinha
fecundoosfera e vai formar um zigoto, um embrião. Esse zigoto desenvolve na parte de um esporófito. Olha lá, esse esporófito vai liberar como esporos, tá? Essa cápsula aqui, ó, ela vai formar esporos. Com o passar do tempo vai amadurecer essa cápsula e vai liberar grãos, pequenos grãozinhos, né? Esporos. Esses esporos caem no chão úmido, é levado pelo vento, né, em grande distância, e a partir dele vai crescer várias outras briófitas, vários outros músculos, que é a parte do gametófito, tá? Ó, o gametófito é o que sempre vai produzir, né? Vai ficar para a espécie, ó, sempre, tá? O esporófito, que é a haste, só na época da reprodução. Ok? Era isso, tá? Tenha um bom dia. Tchau, obrigado.